Viajantes Bem-Vividas. Olá, são tantos lugares lindos para conhecer neste nosso Brasil, não é, Silvia? Com essa pandemia, as viagens tiveram uma pausa. Pouco a pouco, as pessoas começaram a buscar cidades pequenas e lugares isolados de natureza para viajar. Até surgiu um nome para isso, turismo de isolamento. Isso foi interessante, pois os viajantes foram redescobrindo as belezas do nosso país, explorando mais o nosso país. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. É verdade mesmo, Lilian. Eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Quanto mais a gente visita o Brasil, mais lugares vemos que há para conhecer. Chapadas, montanhas, praias, cachoeiras, cidades históricas, destinos para curtir o calor ou o frio. Uma diversidade para todos os gostos e estilos de viajar, não é? Seja muito bem-vinda ao Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+ que amam viajar. Quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, publicamos um novo episódio aqui no podcast Viajantes Bem-Vividas. Nós convidamos você para nos seguir no nosso perfil do Instagram, @viajantesbemvividas, e também nas redes sociais de Sentidos do Viajar e Uma Senhora Viagem. Aqui nós queremos incentivar você a descobrir as belezas do viajar, compartilhando nossas histórias de viagem e o que fomos aprendendo nestes muitos anos que viajamos pelo Brasil e pelo mundo. Nosso primeiro episódio com roteiro de viagem foi sobre duas lindas praias baianas, Barra Grande e Itacimirim. Se você ainda não ouviu, depois vai lá e escuta que está cheinho de dicas e super vale entrar na sua lista de desejos de viagem. Hoje escolhemos compartilhar com você nossa experiência em visitar a histórica e bela cidade de Paraty. Tanto eu como Silvia já conhecemos, mas como cada pessoa tem seu próprio estilo de viajar, vocês vão poder nos ouvir e ver o que cada uma fez em comum, de atividades, mas também várias outras atividades diferentes. Paraty foi fundada em 1667. Viveu seu auge quando seu porto era usado para mandar ouro e pedras preciosas extraídas no interior de Minas Gerais à coroa, Portugal. Paraty fazia parte da Estrada Real. Teve grande atividade econômica no ciclo da cana-de-açúcar, com os mais de 250 engenhos. Depois, também teve papel de destaque no ciclo do café, por ser o porto mais próximo do Vale do Paraíba e, assim, escoar a produção para o Rio de Janeiro. É sempre bom conhecer uma cidade sabendo um pouquinho da sua história, Continuando, então, com a construção da nova Estrada Real e o uso do Porto do Rio de Janeiro para o envio das riquezas brasileiras à coroa portuguesa, Paraty caiu em decadência. A construção de uma estrada de ferro para escoar a produção cafeeira também contribuiu para o declínio da cidade. Esse período de abandono, de alguma forma, ajudou a preservação da cidade. Mais tarde, a beleza desse patrimônio maravilhoso foi reconhecida. Em 1958, o Centro Histórico de Paraty foi declarado Patrimônio Histórico no Brasil. E a construção na década de 1970, da Estrada Rio-Santos foi muito importante para Paraty ser redescoberta e o turismo começou pouco a pouco a crescer. Em 2019, Paraty foi declarada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Olha quanto reconhecimento essa nossa cidade linda teve,
Então, Paraty fica na região sul do estado do Rio de Janeiro, numa região chamada Costa Verde. Fica a 240 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro e 270 quilômetros de São Paulo. Como eu moro em Brasília, eu fui de avião até o aeroporto do Galeão, onde pegamos o carro que nós já havíamos alugado e seguimos pela BR-101, a chamada Rio Santos. A estrada já é um grande passeio. Vai margeando o litoral e as paisagens são lindas. Nós fizemos somente em 3 horas e 30 minutos, embora tenhamos feito algumas paradas para fotografar, mas naquele dia a estrada estava bem livre. E você, Lilian, como que você foi a Paraty? Existem outras formas de ir além de carro? Olha, Silvia, eu sempre vou a Paraty de carro e a gente leva mais ou menos 4 horas, porque, como você disse, a estrada é muito bonita, né? E aí a gente também faz paradas para fotografar, para descansar, para fazer um lanchinho, né? Outra coisa que também contribui para você levar mais tempo na estrada é que há muitos pardais de fiscalização eletrônica com uma velocidade bem baixa, 40, 30, 50, então a gente precisa ir com muita atenção. Agora, do Rio de Janeiro para Paraty, você também pode ir de ônibus, né? E o ônibus saindo da rodoviária Novo Rio. Se você partir de São Paulo, tem ônibus saindo da rodoviária Tietê. E uma outra opção é você contratar um transfer, né? Do Rio para Paraty. Se você chega, por exemplo, no aeroporto no Rio de Janeiro, você pode contratar um transfer para chegar até Paraty. É verdade. Eu fui a Paraty, como já disse, de carro, e contratei um carro mesmo para poder transitar na cidade. Essa é uma boa alternativa também, porque você tem lugares mais distantes para visitar. E fui no mês de agosto e o clima estava excelente. Sol e não muito quente. Lilian, você que mora no Rio e já foi várias vezes a Paraty, quais as épocas que você recomendaria para visitar a cidade? Olha, de um modo geral, eu visito Paraty fora de temporada, férias, feriados. E nós já estivemos na cidade assim, em junho, em setembro, início de dezembro, maio, mas sempre eu pesquiso, né, a melhor época para visitar. E assim, os meses indicados geralmente são abril e maio, setembro e outubro. Em outros meses você corre um pouco mais de risco de pegar assim, um pouquinho mais de chuva e tal. E quando eu vou, eu sempre fico, tipo um fim de semana prolongado, né? Fico 3, 4 dias, mas eu acho que assim, se você quiser conhecer a cidade bem e conhecer um pouco do entorno, que tem coisas muito bonitas, eu recomendaria uns 6 dias. Agora, Silvinha, quantos dias você passou em Paraty? E assim, o que você achou? Você achou que eles foram suficientes? Lilian, eu fiquei somente 3 dias em Paraty. Eu aproveitei um encontro de família no Rio de Janeiro e dei uma escapadinha. Conheci muita coisa. Fiz também um passeio de barco, visitei as 3 praias da cidade, mas eu sei que ainda tem muitas outras atrações que eu não fui, tanto na cidade como visitar também as ilhas próximas. Eu, a princípio, recomendaria pelo menos 5 dias, mas agora, com a tua recomendação, já estou mudando de ideia. Talvez 6 dias seja melhor mesmo, para poder visitar a cidade com tranquilidade e fazer vários outros passeios. E sobre hospedagem, Lilian, aonde você ficou? Você recomenda outras alternativas além daquelas que você já ficou? Eu já fiquei na pousada Heliconial, na praia de Jabaquara. Eu adorei, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a praia de Jabaquara. Já fiquei também numa pousada que eu amei, que se chama Pousada Catarina, na Praia Grande. Essa praia, ela fica 10 quilômetros antes de você chegar a Paraty, para quem está vindo do Rio de Janeiro para Paraty. E é uma pousada daquele tipo pé na areia. Ela é pequenininha, se eu não me engano, são 6 suítes.
Mas é muito gostoso, muito agradável, e bem pertinho dela, no canto esquerdo da praia, tem uma trilha que vai para a Prainha, que é outro lugar muito bonito, e eu não me importo de ficar num lugar distante, porque como eu estou de carro mesmo, eu acho super gostoso você estar num lugar que é muito agradável, né? Já fiquei em outras pousadas lá em Paraty, mas que assim, como eu não voltaria, eu não vou recomendar. Foram lugares bons, mas nada que me chamasse a atenção, né? Agora, me diz você, Silvia, onde que você se hospedou? Você achou, assim, qual a sua impressão dessa avaliação? E você tem alguma indicação? Que é sempre bom a gente deixar uma dica, né? Quando eu fui, eu fiquei na pousada Lua Clara. Ela não fica no centro histórico, ela fica um pouco mais afastada, está a 1,5 km somente do centro histórico, para aqueles que gostam de caminhar, dá até para fazer a pé, né? E a gente optou em não ficar no centro histórico para nos obrigar a visitar também o entorno, né? Conhecer um pouquinho do que é a cidade fora daquele centro ali mais conhecido. O prédio é um prédio colonial bem bonitinho, mas os quartos são bem simples. Tem quartos no térreo e quartos no andar superior. São muito simples, tem beliche, uma cama de casal e beliche, que foi o que a gente ficou, embora a gente só usou uma cama. E agora tem grandes vantagens. O atendimento é maravilhoso, o café da manhã é excelente, a cozinheira é uma graça, ela está totalmente aberta para fazer coisas para você que você pedir, como, por exemplo, tapioca, ovos de qualquer jeito que você pedir. É muito simpática. Isso que eu ia te falar, Silvinha, desculpa te interromper, mas realmente o café da manhã dessas pousadas, né, da Heliconial que eu falei e da Pousada Catarina, é um café da manhã assim, super bem servido. A Heliconial, inclusive, oferecia um chá da tarde bem interessante, bem gostosinho, com uns petiscozinhos para você comer, muito bom. Mas eu não sei como é que está atualmente, né, se eles continuam servindo. Mas continua aí falando. E a pousada também tem uma piscina, embora na época o clima não chamava para piscina não, a piscina não é aquecida. É uma pousada confortável, razoavelmente, mas muito barata. A gente pagou, eu acho que era R$150 a diária para o casal, então num preço bem acessível. Agora, eu indico algumas pousadas que, para quem quer ficar num lugar assim mais charmosinho e tal, eu indicaria a famosa pousada do Sandi, que faz parte do Roteiros do Charme e fica no centro histórico, num lindo prédio colonial, que vale a pena, se você não se hospedar lá, pelo menos ir visitar. Entra, vê o prédio, vê a parte ali da recepção, que é bem bonitinha. A outra pousada que também faz parte do Roteiros do Charme é a pousada Porto Imperial, às margens do rio Periqueçu, num prédio de 1804. Então, esse charme de estar em prédios muito antigos dá todo um requinte, né? E essas pousadas do charme, elas são super conhecidas porque eles criam ambientes muito acolhedores. Agora, o custo é bem mais alto. Vale para quem está, assim, comemorando uma data especial, quem está em lua de mel, eu acho que vale investir. E tem também a pousada literária, que fica no centro histórico. Eu visitei, achei um charme. E, embora ela fique num prédio colonial, a decoração interna é bem moderna. Então, ela bem assim, tem a chamada colonial e tem a estrutura moderna. Vale a pena também. Eu gostei bastante da visita que eu fiz. Mas Paraty tem assim pousadas para todo o estilo, para todo o tamanho de bolso e também tanto no centro histórico como mais distante. Lilian, você concorda que o primeiro passeio é visitar o centro histórico? Foi o que eu fiz, pelo menos. Você destacaria o que no centro histórico? Você tem razão. O primeiro passeio realmente é o centro histórico, né? E é muito gostoso passear, observar todo aquele casario colonial do centro histórico, né? Aquele clima, né? Parece que você voltou, fez uma viagem no tempo, né? Mas assim, eu destacaria, né? A igreja matriz, né? A Praça da Matriz, que é muito arborizada, né? Ampla, com banquinhos. Só sentar ali e apreciar
e ver a banda passar, como se diz, já é um programa legal. A Igreja do Rosário eu acho muito interessante, e a Igreja de Nossa Senhora das Dores, que é chamada Capelinha, né? Tem apenas uma torre e ela fica de frente para o mar, é muito bonitinha, né? O calçamento é uma coisa que eu aprecio, e ao mesmo tempo é importante a gente estar atenta, né? Porque são pedras assim bastante irregulares e às vezes elas são pedras lisas, então você tem que andar com atenção, com um calçado que seja confortável, né? Outra coisa que eu acho uma graça você observar lá em Paraty são os doceiros, né? Eles têm uns carrinhos que é como se fosse uma adaptação, entre aspas, de um carrinho de mão, e em cima um imenso tabuleiro fechado com não é vidro, mas deve ser um acrílico, e docinhos caseiros, né? E que, pelo que eu já li, é uma tradição meio que passada de pai para filho, né? E é tão importante para a cidade que eles são considerados patrimônio cultural imaterial. Uma outra coisa que eu destaco são os ateliês que tem na cidade. Tem, inclusive, uma rota de ateliês que você pode fazer conhecendo vários ateliês da cidade, mas eu destaco 3 que eu visito todas as vezes que eu vou a Paraty. Um é do Aécio Sarte, que faz pintura em lona de caminhão. Então, ele geralmente pinta figuras femininas e figuras masculinas. São, assim, traços muito bonitos, são figuras lânguidas, assim. E eu acho fantástico também, assim, esse reaproveitamento que ele faz, né, da lona de caminhão. Ele compra as lonas usadas, né, faz um trabalho de recuperação dessa lona e depois ele faz a pintura e ficam telas lindas. Tem, inclusive, em restaurantes da cidade, tem quadros dele, né? E se você tiver a oportunidade de, na visita ao ateliê, conhecê-lo, você vai ficar mais encantada ainda, porque é uma pessoa simpaticíssima, que muitas vezes chama você para conversar sobre cada quadro, para mostrar ele, para mostrar como é que ele está fazendo lá, uma pintura e tal. Nós já tivemos essa oportunidade 2 vezes. Tem um outro ateliê que é de, se eu não me engano, ela é argentina. É Marisa Bidoni. Ela faz bijuterias, joias, vamos dizer assim, em cerâmica. Também um trabalho belíssimo. E tem uma outra pessoa que se chama Patrícia Sada. Ela faz gravuras, né? Ela pinta gravuras de diferentes tamanhos. Então eu tenho de peixinhos, tenho de mulheres. Eu compro a gravura e quando eu chego no Rio, eu coloco a moldura. São muito bonitos. Lilian, eu só visitei e só conheci o do Aécio Sarte. Eu me apaixonei por ele, pela criatividade. Nossa, demais. Ele é simpaticíssimo. Achei assim a ideia dele em restaurar, né, uma coisa de reciclagem. Achei fantástica. E as pinturas dele me emocionaram. Eu achei belíssimas, belíssimas, belíssimas. Também super recomendo. E na minha próxima vez que eu for lá, vou visitar esses 2 outros ateliês. Muito legal. Silvia, conta aí como você conheceu o Centro Histórico e o que você destaca no Centro Histórico. Olha, eu conheci o Centro Histórico fazendo um free walking tour, que começa exatamente na Praça da Matriz, essa que você falou, que a igreja fica ali, é belíssima. Amei essa alternativa. É um guia de turismo que mora na cidade, conhece toda, foi formado, né? É uma pessoa formada, conhece toda a história da cidade e ele então agrega ali de 10 a 15 pessoas. No nosso grupo tinha bem menos, tinha umas 7 pessoas, e ele leva a gente por um circuito na cidade histórica, no centro histórico, e vai contando detalhes da história, da decoração das casas, né? Dessas casas coloniais. Ele vai interpretando pra gente a decoração maçônica das casas, que eu achei fantástico. Eu nunca soube que os maçônicos estiveram lá e que faziam esse tipo de decorações. Então ele vai interpretando o que é uma coisa, o que é outra. A história do abacaxi, né, que eu não vou contar aqui para quem for descobrir lá o que representa o abacaxi para aquela época. E ele foi contando também todos os aspectos históricos, como é que começou a cidade, quem que criou
criou, fundou, e a cada ciclo ele foi contando pra gente. É muito interessante porque você tem uma aula sobre a cidade de uma forma muito dinâmica, andando pela cidadezinha e por aquele calçamento pé de moleque, né? Que é das pedras, dizem ser das pedras que eram trazidas dentro do navio, né? Como eu não me lembro a palavra agora, para fazer peso, né? Que chegavam aqui, eles tiravam as pedras para levar cheio de ouro e pedras preciosas. E essas pedras foram usadas no calçamento. Outra coisa que eu adorei também conhecer foi o sobrado do Príncipe, que foi comprado em 1950 pelo Dom João, filho de Dom Pedro II. E esse sobrado é uma gracinha e ele fica de frente para a vista da Bahia, com aquela vista linda da Bahia. E Dom João morou ali até a morte dele. E por incrível que pareça, hoje, quem mora lá é ainda um membro da família. É o Príncipe João, que é mais conhecido como Joãozinho. Na época que eu fui, em 2019, ele tinha 64 anos. E o povo da cidade conhece. Ele anda pela cidade, conversa com o povo. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo. Achei super interessante você conviver, né, na cidade com uma casa histórica e aquela passagem da família histórica real, né? E conhecer e conversar com o Príncipe Joãozinho. Eu bem que gostaria de ter batido um papo com ele. Achei interessante essa vivência, né? Tão próxima, sem segurança, sem nada. E com a outra coisa que me chamou muita atenção foram as 3 lindas igrejas que você já comentou. E eu me apaixonei pela igrejinha Santa Rita de Cássia, de 1722. Ela é a mais antiga igreja da cidade e fica também de frente para a Bahia. E outra coisa que me chamou muita atenção é o fenômeno da maré baixa. Quando a maré baixa é maré alta, né? Dizem, né? Pelo menos foi o que o guia disse, que ficou construído assim pelos espanhóis até, não foi nem os portugueses. Eles construíram a cidade de Paraty com as ruas com um declive para a Bahia, porque na maré alta a água entra dentro da cidade, até hoje, né? Invade a cidade e enche a rua de água. Não é uma coisa impossível de andar, mas fica com uma lâmina assim de uns 10 centímetros de água e lava toda a rua. E ele até fez um comentário, né? Que naquela época os negros que eram escravos, né? Infelizmente, da época da escravidão, saíam, né? Na parte da noite com uns cestos bem grandes com os dejetos das famílias e aquilo ia escorrendo na cidade, né? Nas ruas. E aí essa lavagem natural era também para limpar isso, para deixar a cidade perfumada e não mal cheirosa, né? Eu gostei muito de ver. E a imagem dessa entrada da maré é maravilhosa, porque as casas coloniais, elas se refletem na água, então fica belíssima, uma cena linda, linda, linda e ótima para fazer fotografia. É isso aí, acho que assim, eu posso destacar a grande vantagem de fazer o Free Walking Tour, porque você faz todo esse trajeto, termina numa casa de venda de cachaças, né, que são produzidas lá na cidade, e você depois contribui com o guia com aquilo que você achar que é justo, não tem um preço definido. Aliás, nós temos um episódio que comenta, né, sobre formas diferentes de conhecer as cidades e esse é um deles, Free Walking Tour. E vamos lá então, Lilian, deixa eu te fazer outra pergunta. Que outro passeio você fez em Paraty que você recomendaria para os nossos ouvintes? Olha, um passeio que eu acho assim, que é muito interessante de você fazer é o passeio de escuna ou de barco particular pela Baía de Paraty, para você conhecer assim, inúmeras praias e ilhas que existem na Bahia. Se você for num grupo de 4 a 6 pessoas, já fica bem interessante, bem viável você contratar um barco particular para fazer esse passeio, o que dá mais flexibilidade, né, de você parar no mar para mergulhar, você parar em diferentes ilhas, ficar o tempo que você quer, né, escolher também praias e tal. Mas como eu vou sempre só eu e meu marido, já não é uma coisa muito viável financeiramente. Então a gente faz passeio de escuna, né, e aí você faz o passeio que eles têm umas paradas já tradicionais, né, todas as escunas param
estão naquelas mesmas praias. É muito bonito, vale a pena, é um passeio assim que você geralmente sai tipo 10 horas, vai chegar de volta 4 horas da tarde e tal, vale bem a pena. Como a gente já fez algumas vezes, não é toda vez que a gente vai a Paraty que a gente faz esse passeio, mas para quem está conhecendo Paraty, eu recomendo, tá? Um outro lugar que nós conhecemos, já visitamos as 2 últimas vezes que nós fomos a Paraty, foi a Fazenda Bananal. É uma fazenda na estrada Paraty-Cunha, bem no início da estrada Paraty-Cunha. É uma fazenda enorme, super bem preservada, com diferentes áreas. Tem visita guiada, tem também uma visita que você pode fazer sozinha, mas com um folder que vai dando todas as explicações dos ambientes e tal. Nessa Fazenda Bananal tem um restaurante muito legal, onde eles atendem com café da manhã e com almoço, tá? No dia que nós fomos visitar, nós tínhamos tomado café da manhã na pousada e aí achamos que ficamos de voltar no dia seguinte, acabamos não voltando porque tem muitas coisas para fazer por lá. E a outro lugar que eu recomendo é a praia de Jabaquara, que fica em Paraty mesmo, né? Eu antigamente, eu ouvia sempre dizer assim, Paraty não tem nenhuma praia na cidade que vale a pena você ir. Para você conhecer praias legais em Paraty, você tem que fazer o passeio de barco. Lógico que o passeio de barco te oferece a possibilidade de conhecer praias belíssimas, até às vezes algumas que você só chega mesmo de barco. Mas a praia de Jabaquara, ela fica na cidade, eu acho que vale a pena. Ela tem uma parte para o lado esquerdo, que tem um mangue, então naquele canto mais da esquerda, a água é com aquele lodo assim, e ela não é tão clara. Mas se você vier para o lado direito, a água é clarinha, a água é morna, não tem onda, é uma praia super tranquila, muito gostosa, e ela tem um bar lá chamado Balacobaco, que vale muito a pena você ficar ali naquele barzinho, tomar os sucos de frutas, são deliciosos, também para comer um petisco, para almoçar. Eu super indico esses 3 passeios inicialmente. Depois nós vamos falar de outros lugares em Paraty que a gente indicaria, né? E você, Silvinha, qual passeio que você recomenda? Bom, diferente desses que nós já citamos por aqui, né? Eu recomendaria visitar um alambique, porque a cidade tem toda uma tradição, né? Com mais de 200, na época ela tinha mais, né? No início lá da cidade tinham mais de 200 alambiques. Hoje eles têm 7 alambiques que são abertos para visita. E a Paraty, eu acho que poucas pessoas sabem, foi o primeiro estado brasileiro a produzir a cachaça, antes mesmo de Minas. A gente só liga, né, a produção de cachaça com Minas Gerais, mas Paraty foi o pioneiro. Então, eu fui conhecer pelo menos um dos alambiques. Eu visitei o alambique Engenho Douro, que fica bem na saidinha de Paraty para Cunha também, nesse mesmo caminho aí da Fazenda Bananal que você falou. E amei esse passeio, amei, super, hiper recomendo. O engenho é muito legal, muito bem organizado. Eles têm um guia que recebe a gente e mostra todo o alambique. Eles têm um museu que é super interessante. Esse museu eles guardam todos os instrumentais, né, que usavam desde o início lá da época de criação da cidade, quando começaram os alambiques. E você vê como que tudo evoluiu, né? Eu achei muito interessante porque eles abrem todos os espaços para a gente conhecer. E aí eles já ganharam vários prêmios. A parede deles assim deve ter mais de 30 premiações nacionais e internacionais de técnica e inclusive de adoção de um alambique, não vou saber como é o nome do aparelho agora, mas feito a vácuo, que foi o primeiro no Brasil a adotar essa metodologia. Então eles são super tecnológicos hoje, produzem vários, acho que deve ter mais de 50 tipos de cachaças, e depois de você visitar toda a área, que é também dentro de uma área verde muito legal, você pode degustar, e claro, deve, né, degustar as cachaças que tem de todo jeito. Tem aquelas mais docinhas para quem gosta, né? Eu não gosto. Até aquelas bem secas, que são as minhas preferidas.
preferidas. E eu acho uma cachaçinha tem o seu valor, né? Eu gosto, obviamente, tomando pouquinho, né? Porque aquilo ali é álcool quase puro, mas os sabores são maravilhosos. E claro que eu provei lá a cachaça Gabriela. A cachaça Gabriela, ela é um dos ingredientes para fazer o famoso drink paratiano chamado Jorge Amado. Esse drink foi criado por uma moradora da cidade e é hiper famoso na cidade. Qualquer pessoa que for lá tem que tomar o tal do drink Jorge Amado. E a base dele é a cachaça Gabriela, que todas os alambiques produzem, cada um do seu estilo, né? Então o drink também varia um pouquinho conforme a cachaça que é utilizada. Mas super vale a pena, ela tem canela. Bom, gente, Jorge Amado fala tudo, né? O que tem dentro desse drink, vale experimentar. E eu acho que é interessante também porque você vê toda a plantação da cana-de-açúcar atrás do alambique. Lá no fundo, no alto da montanha, você enxerga toda a plantação das canas-de-açúcar. É super bonito. E é um empreendimento todo familiar. Então, uma parte da família cuida do alambique, outra tem um café ali na frente, outro cuida de um restaurante que eles também têm. Então, assim, é um empreendimento familiar muito legal. E vale ainda a pena, porque bem pertinho, na frente do alambique, está a Igreja Nossa Senhora da Penha, super, super linda, com vários degraus. Vale você subir os degraus, entrar na igreja e, uma dica, olhe pela janela. A vista que está na janela à esquerda é algo assim parece um quadro pintado, coisa mais linda que eu já vi. E se você continuar em frente, né, saindo da igreja para os fundos, você vai acessar duas cachoeiras, que chama a Cachoeira do Tobogã e a do Tarzan. Então você pode fazer aí, indo ao alambique, mais 2 passeios, que é tudo juntinho. Eu super recomendo esse passeio. E Lilian, diga agora você aí, fez passeios em locais próximos a Paraty que eu não tive tempo para fazer. Conta um pouquinho pra gente quais as alternativas de lugares que você visitou e qual deles que você acha assim imperdível. Primeiro, eu quero dizer que eu assino embaixo assim, de todas as suas dicas. São realmente lugares incríveis. E eu já tive também a oportunidade de visitá-los. Eu acho que Paraty é meio que assim, uma caixinha de surpresa. Quanto mais você vai, mais você descobre lugares, praias, cantinhos assim, que você ainda não conhece e que deve conhecer. Bem, o que eu considero lugares assim, muito, muito interessantes de você conhecer. Paraty-Mirim. Paraty-Mirim é uma praia, tá? Ela não fica distante de Paraty, do centro de Paraty, né? Tem indicação, é no sentido de quem vai para Ubatuba ali. É uma praia que foi um antigo porto e funcionou como um porto clandestino para desembarque de escravos quando o tráfico negreiro foi proibido. É uma praia muito bonitinha, tem a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que eu acho que é a mais antiga da região, tem um rio que deságua na praia. Você caminhando para o lado esquerdo, você vai caminhando uma paisagem assim meio agreste ainda, meio selvagem, né? E quando você caminha para o lado direito, tem vários barquinhos que fazem um passeio, né, para o Saco do Mamanguá. E também tem se você for pela estrada, tem a trilha que vai para o Saco do Mamanguá e tem um barzinho atrás, que eu acho que é o único barzinho ali da região, né, que dá um suporte de venda de refrigerante, de bebida, de uns petiscozinhos para comer. É um passeio que, se você quiser, você passa assim o dia em Paraty-Mirim. Há muito tempo que eu desejava visitar o Saco do Mamanguá. As fotos que eu via do lugar sempre me fascinavam, né? Mas sempre que a gente ia, nem sempre o tempo estava muito bonito. Da última vez que nós fomos a Paraty, no dia que nós fomos a Paraty-Mirim, estava um dia assim muito gostoso. Céu azul, sem uma nuvem. E aí nós chegamos lá e contratamos um barquinho, fomos só eu e meu marido e o rapaz que se chama Miguel para o Saco do Mamanguá. Olha, é difícil eu dizer para você
qual o lugar assim mais bonito que eu já visitei em Paraty. Mas o Saco do Mamanguá tem assim um lugar especialíssimo no meu coração e na minha memória. Gente, é um passeio fascinante. Quando você entra, ele é considerado, o Saco do Mamanguá, o único fiord brasileiro, fiord tropical, né? Mas ele, na verdade, não é um fiord, né? Pela descrição, ele não é um fiord. Ele, na verdade, é uma ria, que eles chamam, que é como se fosse um braço de mar que adentra a uma certa região, tá? Bem, fiord ou ria, o que eu quero dizer para vocês é que é lindo, tá? Você vai, ele vai fazendo, como a gente estava só nós dois e o barqueiro, ele foi parando e outra coisa muito interessante é que ele é filho de caiçara, ele nasceu e viveu a vida inteira ali na região de Paraty-Mirim, então ele conhece absolutamente tudo, né? Então ele ia contando a história de cada praia, como é que ela é na maré baixa, na maré alta, e nós fomos fazendo paradas e ficávamos o tempo que a gente quisesse e tirava milhares de fotos, e aquela coisa que eu dizia assim, gente, eu só quero guardar no meu chip interno, entendeu? A beleza, muito tranquilo. Nós fomos, era uma sexta-feira, mas ele disse que não é um passeio assim que você encontre muitos barcos e muitas coisas. Fomos parando em cada uma das praias e aproveitando. Tem umas praticamente desertas, tem outras que tem casa de veraneio de alguém, né? Tem uma que nós paramos e que você podia pegar uma trilha para ir desvendar outros cantos do Saco do Mamanguá. Tem o Pico do Pão de Açúcar que você pode fazer por trilha, né? Nós dessa vez não fizemos, que é também uma coisa muito bonita. Tem umas pousadas que ficam em algumas dessas ilhotas que tem lá no Saco do Mamanguá, e tem um trecho do Saco do Mamanguá que você não pode ir com barco a motor para não prejudicar o meio ambiente. Então você depois, quando você quer fazer o passeio para ir mais para dentro mesmo, conhecer a região de Mangue e tal, você tem que ir como se fosse uma canoazinha a remo, né? Como eu já falei, né, Paraty tem realmente muito lugar interessante. Nós visitamos, das duas últimas vezes, as praias de São Gonçalo e São Gonçalinho e Iriri-Iguaçu. São 3 praias que ficam mais ou menos 30 quilômetros, 37 quilômetros antes de você chegar a Paraty, né, para quem vem do Rio de Janeiro para Paraty. Mas são praias muito bonitas. Nessa praia de São Gonçalo e São Gonçalinho, eles têm todos os... A gente chama de quiosque, né, de praia, eles chamam de rancho, tá? E são de pessoas locais que viveram a vida inteira naquela região. Então é bem interessante. São eles que preparam a comida, eles que pescam. Tem o Rancho da Tânia, que eu recomendo, uma simpatia de pessoa. E ela... Eu não sei se é filho ou se é marido, mas eles têm uma canoa, uma graça, uma canoa de madeira, para onde que eles saem dali da praia de São Gonçalo e fazem passeio para a Ilha do Pelado e a Ilha do Cedro, que fica praticamente em frente, que também são ilhas muito bonitas. A primeira vez nós pegamos um tempo bem nublado, depois começou a chover e não pudemos aproveitar tanto. Dessa segunda vez, não, o dia estava gostoso, então a gente caminhou pela praia, tem um riozinho também que deságua no mar, ficamos num desses ranchos para comer. Olha, é um lugar assim fantástico. Bem, outro lugar interessante é a Praia Grande, onde fica a Pousada Catarina, que eu já falei, e a Prainha, que assim, você estando na Praia Grande, à esquerda há uma trilhazinha muito simples, curta, e você chega na Prainha. É engraçado porque a Praia Grande é pequena e a Prainha é grande, mas é um lugar também bem assim, preservado, reservado, um cantinho, e que é muito gostoso, muito bonito. Um outro passeio que eu indico assim de olhos fechados é você
sair de Paraty para ir a Cunha e pegar a estrada Paraty-Cunha. Uma estrada bonita, estreitinha, ela é uma estrada que você também assim, deve ir com bastante atenção, porque ela é bem estreita, em alguns trechos há pedras, né, da própria vegetação, assim, que você tem que ter um certo cuidado, porque algumas curvas são fechadas, mas depois a estrada fica mais aberta, né, a mata fica mais aberta e é muito gostoso. Você tem inúmeras paradas para fazer, eu destaco o olival, que é de plantação de oliveiras, né, para produção de azeites, tem um restaurante que você pode petiscar, pode almoçar, o atendimento é super simpático, acolhedor, tem música clássica tocando no meio da plantação para que as oliveiras cresçam mais animadas, né? Tem a fazenda Aracatu, que é encantadora também, com venda de vários produtos feitos, produção local, né? E tem cachoeira na estrada, tem depois o Lavandário, que é um lugar belíssimo, parada obrigatória para você conhecer os campos de lavanda, e depois é você chegar até Cunha, que é muito famosa, né, pelos ateliês de cerâmica e que vale a pena visitar, tem um centrinho histórico muito bonitinho, então assim, é um passeio super indicado para você fazer quando for a Paraty. Tem um outro lugar que é Trindade, que eu acho que vale a pena, mas você, na minha avaliação, é bom você ir cedo, porque depois a praia enche muito, você não consegue lugar para estacionar e nem talvez aproveitar, apreciar tanto a praia. Mas essas praias de Trindade, elas são praias de mar aberto, elas são mais bravas, assim. Eu acho que é uma beleza. Eu, pelo menos, que gosto de passear e na beira da praia, na beira do mar, e entrar num mar mais calminho, é mais um passeio de contemplação, na verdade. Então, diante dessas dicas aí, já estou até achando que 6 dias, como eu havia falado anteriormente, não são suficientes para você explorar toda essa área. Eu já estou percebendo isso. 6 dias não vai ser suficiente. E mais uma coisa que a gente tem que pensar. Para fazer todos esses passeios, ou você tem que ter mesmo seu carro alugado, ou seu carro próprio, se você morar perto, né? Ou outra possibilidade é procurar as agências de turismo locais. Elas fazem muitos desses passeios. Eu não sei se vão para todos esses lugares, mas fazem muitos desses passeios. Essas praias que eu falei, eu não sei se tem passeio assim organizado para lá, não. Mas para o Saco do Mamanguá tem sim, tem passeio de escuna, que inclui o Saco do Mamanguá, né? Ele não é exclusivo para o Saco do Mamanguá. É um passeio que, se eu não me engano, é de 6 horas e aí eles vão até o Saco do Mamanguá. No dia que nós fizemos esse passeio de barquinho, não tinha nenhuma escuna no saco, circulando no Saco do Mamanguá. Ou era tipo uma lanchazinha, ou era esse barquinho que é no qual a gente foi. Bem, falando, né, de Paraty, a gente logo pensa também na gastronomia, que é conhecida lá, né, que é famosa por bons restaurantes também, a cidade. E eu queria ouvir de você, que eu sei que não só é uma apreciadora da gastronomia local, gosta de provar, né, coisas diferentes, como também é uma pessoa que aprecia uma culinária mais sofisticada, né? Então eu queria saber, assim, onde você comeu, que lugares que você recomenda, Silvia? Olha, a cidade histórica e o centrinho histórico é repleto de restaurantes charmosos, com comidas deliciosas, mas o precinho é um tiquinho salgado, é um precinho de capital mesmo, né? De cidade turística também. Mas eu amei de todo jeito. Olha, eu fui no restaurante Benditas, já no primeiro dia que a gente chegou, a gente foi jantar no Benditas. Delicioso, linda decoração. Aliás, se eu não me engano, lá não é lá não, é no outro restaurante que tem até um quadro do Sade, mas é muito bonita a decoração do lugar, os pratos maravilhosos, é mais sofisticada, é comida mais sofisticadinha, mas a gente fez o seguinte, a gente comeu, como assim, as pessoas que estavam comigo não eram de comer muito, a gente pediu um prato e dividiu para 2. Gente, aprenda isso, não fique com vergonha, mesmo que seja um restaurante sofisticado, tenha cara de
de pau é a seu direito. Se você quiser dividir o prato, você pode dividir. Eu só não peço para dividir prato em restaurante francês na França, porque eles não aceitam e ficam ofendidos. Mas fora isso, peça para dividir. Se eu tô com alguém que não come muito, eu sempre peço um prato para 2, porque eu não como muito também. Então a gente dividiu um prato para 2, o valor que era em torno de R$90 o prato, 80 e tal, ficou barato, né? E a gente comeu muito bem. Esse restaurante, ele intercambia a música ao vivo com um restaurante da frente. Então um dia é o restaurante da frente que paga a música ao vivo e outro dia é eles, porque a música é tão... Os restaurantes são tão próximos que a gente curte do mesmo jeito a música num e no outro. Então você tem também música ao vivo muito gostosa. Outra dica que eu dou é o restaurante Refúgio. A grande vantagem desse restaurante é que ele fica de frente para a Bahia. Ele não tem nada na frente dele. Ele está num calçadão já de frente da Bahia. Então você tem uma vista linda que você pode ficar na parte externa, se você for assim final de tarde, que é ideal, né, para você ver o pôr do sol, etc. E ele tem uma decoração maravilhosa. Se você ficar na área externa, não deixe de entrar. É exatamente aqui no Refúgio que tem quadros do Sadi. Eu acho lindas. E os pratos também são muito bons. O preço é até um pouquinho mais salgado que no Benditas, mas eles têm uma coisa excelente. Se você chega para o happy hour, eles fazem uma promoção, 2 drinks pelo preço de um. Então você chega e já pode pedir 2 drinks, um para você e outro para outra pessoa. E aí também já diminui um pouquinho o custo. Você pede um prato ali de entrada, você não precisa fazer um jantar necessariamente, e vai e curte o ambiente, curte o local, a vista e aproveita o que tem de melhor por ali. Outro lugar que para meio da tarde eu achei ótimo, para você dar uma paradinha depois de andar muito ali no centrinho histórico, né? É o Café Pingado. Gostei muito desse lugar. Bem atendido, bem charmoso, cafezinho delicioso, tem uns quitutezinhos assim para você se distrair no meio da tarde, né? Acho legal. E para fora da cidade, eu amei e super, hiper recomendo o Borogodó. O nome já é ótimo, né? Borogodó. Ele é bem mais simples, é pequenininho, mas é de super bom gosto. Preço excelente, mas é econômico mesmo. Achei muito barato até. Mas alta qualidade. Ótimos petiscos. Eles têm uns pastéisinhos maravilhosos que dá vontade de comer assim, não sei quantas porções. Muito bom. Caldos também muito gostosos. Eles têm um caldo de abóbora com gorgonzola e tem outro com aquela raiz de prato japonês. Esqueci o nome. Bom, enfim. Gengibre. Delicioso e super vale visitar. A gente fez lá 2 refeições, porque eles têm pratos assim bem em conta e muito saborosos. Eu super recomendo. E você, Lilian, onde que você comia em Paraty e que lugares que você indica? Olha, um lugar que eu recomendo é o Iparaty. É um restaurante, o dono é francês, eles servem galetes e crepes, é bem gostoso, parece um bistrozinho e eu gosto muito de lá. Outro lugar que eu indico é o Margarida Café. Ele fica perto da Praça da Matriz, também é um ambiente muito assim charmoso, aconchegante, as comidas são gostosas, são bem servidas, eu acho que vale a pena. Tem também o Quiosque São Francisco, que pertence à Pousada Catarina. Fica na Praia Grande, né? Anexo à Pousada Catarina. Então é assim, super charmoso, gente. As toalhinhas são daquele chitão colorido. À noite são penduradas assim, umas lâmpadazinhas, sabe? Uma iluminação assim. É a lua e aquelas lâmpadazinhas, uma iluminação super intimista, super romântico. E a comida é deliciosa. Agora, um lugar que das últimas 2 vezes que nós estivemos em Paraty, nós fomos todos os dias jantar lá. Se chama Celeiro Armazém Tropical, fica no centro histórico e é uma graça, é um armazém, né, de antigamente. Eu fui muito ao armazém quando eu era pequena, né, que tô com 65 anos, sou da época do armazém, a gente frequentava o armazém. E é a ambientação de um armazém. Tem aquele pote, aquele baleiro, sabe?
que tem várias aberturas assim, para quando você queria comprar bala, você destampava uma daquelas partezinhas, botava a mão ali dentro para pegar a bala, né? Eles vendem doces, doce de banana, bananada, marmelada, goiabada, figada, que vem do interior de Minas, numa caixinha de madeira. Nossa, gente, o doce é maravilhoso. Coisas que vendem em armazém mesmo, sabe? Tem os sacos de grãos, tipo saco grande de feijão, saco grande de arroz, de amendoim, de milho, com aquele pegador de alumínio, assim, para você, que antigamente era assim, né? Pegava com pegador, botava num saco de papel, pesava quanto você queria, de arroz ou de feijão e tal. Então, é nessa ambientação. Mas, assim, os pratos são muito gostosos e eles têm 3 categorias de pratos, mais ou menos. Tem uma categoria de R$28, se eu não me engano, quer dizer, na época que a gente foi, né? Outra de 37, outra de 49. As entradinhas são muito gostosas. Nós comemos lá um dia uma que vem uma pimenta, uma linguiça artesanal defumada com uma pimenta biquinho. Nossa, gente, mas uma delícia! Comemos um outro também, que agora já nem me lembro mais, mas, gente, era tudo muito gostoso. Os pratos são super gostosos também, a sobremesa vale muito a pena, o preço é bom e a comida é muito gostosa. Agora, outros restaurantes que eu indico é o Quintal das Letras, que fica próximo também ao Armazém Celeiro, a Fazenda Bananal, como eu já falei, né, serve café da manhã e almoço, e o Gilles de Indaiatuba, que é um restaurante francês e que fica um pouquinho afastado do centro da cidade, numa estradinha super bonita, gostosa e numa casa maravilhosa, e vale a pena também pesquisar e ir conhecer. Então, esses 3 eu não tive a oportunidade de almoçar nem jantar, mas assim, eu visitei e eu super indico. Eu acho que realmente os preços em Paraty, eles são um pouquinho mais salgados. Bem, pessoal, vimos que Paraty, essa linda cidade litorânea que se esparrama entre montanhas e o mar, sempre com cenários exuberantes, praias paradisíacas, algumas só acessíveis em passeios de barco, praias no continente, ilhas, trilhas com diferentes níveis de dificuldades, mas sempre recompensadoras, e uma cidade com muita história. Então, pessoal, é o seguinte, quando vocês forem planejar uma viagem a Paraty, volte a esse episódio. Esse episódio é aquele episódio assim para você sentar com um papelzinho e ir anotando as dicas da Silvia, ir anotando as dicas da Lilian, pesquisar nos nossos blogs Uma Senhora Viagem e Sentidos do Viajar, e anotar, porque vocês vão aproveitar muito tudo isso que nós falamos. Isso aí. E assim, com tanta informação, tantos lugares, olha, me deu uma vontade enorme de voltar a Paraty, viu? Vou ter que agendar logo. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Viajantes Bem-Vividas. Convidamos você para daqui 15 dias, na quarta-feira, encontrar com a gente aqui e ouvir o novo episódio para redescobrir os sentidos do viajar e fazer uma senhora viagem. Bem, se você quiser fazer contato conosco, enviar dúvidas, sugestões de outros temas para nós abordarmos aqui nos nossos episódios, é só mandar mensagem para a gente pelo Instagram, @viajantesbemvividas, ou então escrever um e-mail para a gente, viajantesbemvividas@gmail.com. Nós vamos ficar muito felizes com a sua participação. Nós voltamos em 15 dias. Beijos e até lá! E não esquece, compartilhe esse episódio com outras pessoas, seus amigos e inimigos, que você não tem nenhum, né? Basta clicar na setinha ou nos pontinhos e enviar por WhatsApp para quem você sabe que pode interessar. Ajuda a gente a divulgar para o máximo de pessoas possível o nosso podcast, para a gente se entusiasmar aqui e continuar fazendo vários episódios para vocês. Descubra o que lhe faz feliz e vá lá e faça. Viva a vida! Beijos!